Fala galera, beleza pessoal? Pessoal, trouxe hoje um tema que foi proposto pelo meu amigo Marçal, amigo que trabalha comigo aí nos plantões aí na labuta do dia a dia, aqui no estado do Espírito Santo. O colega trouxe um tema bem interessante relacionado à autoria, ou seja, a participação no crime do artigo 122 do Código Penal. Vocês estão lembrados? Artigo 122 do Código Penal, que vai tratar ali do induzimento, da instigação e do auxílio, ok? Auxílio material ali, no caso, ao crime de suicídio. Antes de qualquer coisa, se inscreva no nosso canal, ativa aí o sininho, compartilhe aí, faça a sua pergunta com amigos e colegas que estão se preparando aí para o concurso e para outros concursos das carreiras policiais, ok? Antes de mais nada, deixa eu me apresentar, eu me chamo André Furtado, sou professor do curso preparatório eupolicial.com.br, você pode ir lá visitar o nosso site, ele é específico para as carreiras policiais, professor também do curso França Júnior aqui no estado do Espírito Santo, docente também da escola preparatória de agentes penitenciários aqui do Espírito Santo, também futuramente policiais penais, enfim. Vamos ao tema que é mais importante aqui para a galera. Então, pessoal, ele questionou sobre essa autoria. Pois bem, quando a gente faz uma análise prévia do crime do artigo 122, que é exatamente o crime que vai tratar sobre o suicídio, ele vai falar do induzimento, da instigação, do auxílio. Quando você pega a teoria, que foi a teoria majoritária escolhida pela doutrina brasileira, até mesmo pelo Código Penal, que é a teoria da acessoriedade limitada, ok? Para que haja participação, a configuração da participação, para uma corrente, a chamada bipartida, eu tenho que ter a presença do fato típico e antijurídico. Para a corrente tripartida, eu tenho que ter a presença do fato típico, antijurídico e da culpabilidade. Até aí tudo bem, a gente sabe, conhece bem isso. Joia. Só que, no caso da participação no suicídio, como a pessoa que atenta contra a sua própria vida não está cometendo crime algum, você não consegue vislumbrar isso no Código Penal em momento algum, alguém que atenta contra a sua própria vida. Tudo bem que agora a gente tem uma figura nova lá da automutilação, e eu concordo com o professor Rogério Sanches, que fala que isso foi um equívoco muito grande do legislador. Você tem ali um dano contra a vida junto com um dano relacionado à lesão corporal. Poderia ter colocado isso lá no artigo 129, por exemplo. Mas beleza. Então, como eu tenho um ato, uma conduta inicial do autor, né? Aquele que atenta contra a sua própria vida, que não comete crime, eu não tenho preenchido aqui, pessoal, claramente o fato típico, que é a antijuridicidade. Para a corrente tripartida, eu não tenho aqui configurado a culpabilidade também. Então, vejamos, eu concordo plenamente com o professor César Roberto Bittencourt, que disse o seguinte: olha, nesses casos aí, quem auxilia, quem induz, quem instiga alguém ao suicídio, seja ele se ele se consumou ou não, ele não é partícipe, ele é autor do crime e deve responder como autor, porque, afinal de contas, no caso do suicídio, o dano, o bem jurídico tutelado ali, protegido pela norma penal, é a vida. Então, pessoal, muita atenção nisso aí, porque é um tema bem interessante que pode ser cobrado, por exemplo, aí numa segunda fase para delegado de polícia, para Ministério Público. E na minha singela opinião, na minha humilde opinião, o que fica caracterizado é o seguinte, que houve um equívoco muito grande aqui, nesse caso, do legislador, porque na verdade a participação ao suicídio, eu não estou falando de um partícipe, eu estou falando de alguém que realmente é o autor do crime. Aquele que induz, aquele que instiga e aquele que auxilia, ele não é partícipe, ele é autor do crime. Beleza? Só lembrando a galera o seguinte, que aquele que induz é aquele que vai plantar a ideia, aquele que instiga, a ideia já está plantada, ok? E o auxílio que ele vai conferir à pessoa que vai atentar contra a sua própria vida,
ele não pode ser aquele auxílio imediato, porque aí senão ele vai estar praticando o núcleo do tipo. Mas de igual maneira, eu entendo também, assim, eu humildemente vou seguir essa corrente do professor César Roberto Bittencourt, que é um grande mestre hoje respeitado no Brasil inteiro, que na verdade eu estou falando ali de autoria propriamente dita e não de participação estrito sensu. Porque se eu falar de participação estrito sensu, se eu falar de teoria da assessoriedade limitada, eu vou estar completamente equivocado, violando os princípios básicos aí da doutrina penal no Brasil hoje. Beleza? Grande abraço pro Marçal, pra galera que curtiu esse vídeo aí. Dá o seu like aí, dá aquela moral pra gente, galera. Grande abraço, até